Thiago Reis. É isso, Romano, acompanhando esse retorno dos jogadores do Atlético, né? Último dia da folga, rapaziada se reapresenta amanhã para iniciar trabalhos do técnico Filipão nesta caminhada. Agora reta final de 2023, mais 3 meses aí pro Galo conquistar aquela vaga na Libertadores, tentar ficar o mais próximo possível do G4 ou quem sabe até dentro deste G4 do Campeonato Brasileiro. Para isso tem que melhorar o seu desempenho. E principalmente o desempenho ofensivo, Romano. Nós falávamos na nossa primeira participação a respeito do Paulinho, né? Ele que está com a seleção brasileira olímpica. O Paulinho, aliás, vai falar no Rádio Esportes daqui a pouquinho com o Leonardo Baran, correspondente da Itatiaia lá no Marrocos, a respeito dessa preparação da seleção do Brasil. Mas o Paulinho, ele depois daquele jogo contra o Palmeiras, né, ele foi muito cobrado, muito cobrado. Eu tive a informação, inclusive, Romano, de pessoas ligadas a ele, ele sentiu muito. Ele ficou muito sentido, né? Aquele gol que ele perdeu contra o Palmeiras, quando ele já tinha driblado o Everton e acabou mandando a bola para fora. Mas o Paulinho tem uma vantagem, viu, Romano? Mesmo muito jovem, ele tem uma cabeça forte. Ele tem uma cabeça boa e conseguiu dar a volta por cima, retornando ao posto de protagonista no time do Atlético. O Paulinho, ele nas últimas 6 rodadas, tem a arte aí para quem tá nos vendo no YouTube, né? 6... São 14 chutes com 9 bolas no gol. Então o Paulinho tem 10 dribles certos. Ele precisa de 2,8 chutes para marcar. E se você observar o mapa de calor, eu vou descrever para quem está no rádio, né? Quem está no YouTube está vendo. No rádio você vê. E eu vou explicar no YouTube, você vê o mapa e eu explico para você. Ele se movimenta muito, ele busca a esquerda, a direita, ele vai se tornando uma opção importante. E acima disso tudo, Romano, ele é um patrimônio, é um ativo do Atlético, comprado pelo clube, como eu disse, muito jovem, agora servindo seleção. Tem coisa boa pela frente para que o Paulinho possa retomar os seus melhores dias, quem sabe mais à frente ainda render também um bom dinheiro ao Atlético. Agora, deixa eu dar uma dica para você que está ouvindo o Rádio Esportes, né, que não quer perder dinheiro, tem que investir com a Encamp, gente. A Encamp está com oportunidades incríveis para você ter o seu apartamento de 2 ou 3 quartos. Por exemplo, Brisa Estoril, na Avenida Barão Homem de Melo, é um empreendimento maravilhoso para morar ou para investir. Você vai ver as obras aceleradas, tem o decorado. Gente, o apartamento decorado tá maravilhoso e você vai morar com uma vista incrível de Belo Horizonte, no Estoril, pertinho do Buritis, do ladinho da Itatiaia. Você vai ser vizinho da Rádio de Minas. Então, ligue agora 0800 200 7070 e chame a Encamp 0800 200 7070. Pode acessar também o site encamp.com.br. Você tem um sonho, nós temos a chave. Encamp. Ô Romano, o Hulk não tá vivendo os seus melhores dias. O Paulinho tá compensando, retomando esse protagonismo, fazendo gols. E repito, é um ativo do Atlético, dos mais importantes, dos mais promissores, porque veio como investimento e ele pode repor este investimento no caixa. Primeiro, pela sua qualidade. Segundo, pela sua juventude. E quem sabe com oportunidades de seleção, inclusive, ele possa se valorizar ainda mais, né, Romano? Valeu, Thiago. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais detalhes do Atlético, 12:25 em BH. Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Sim, surpreenda-se com a líder em 5G. O Thiago trouxe aí números do Paulinho. Vamos colocar na tela novamente para quem está acompanhando no YouTube. Olha só, meus caros comentaristas, o Paulinho nas últimas 6 rodadas do Brasileirão. E eu quero pegar esse recorte justamente para casar com o levantamento feito por você, Alexandre. Olha o Paulinho, 6 últimos jogos, 5 gols, ou seja, uma média de quase 1 gol por jogo. Ele deu 14 chutes a gol, chutes, 9 no gol. Então você pegar a média em mais da metade, o quê? 70%, né? Mais ou menos, né? Por aí. Ele precisa... E o mais importante é que de nove finalizações no gol, 5 foram gols. E ele não cobra pênalti, né? Eu não lembro dele cobrar nenhum pênalti. Não, também não. E ele precisa
quase 3 chutes para marcar um gol. Isso no geral, né? No geral. Não nesses 6 jogos, né? No geral. E ele tem 10 dribles certos aí. Então, assim, esses números mostram mais do que a importância dele pro time do Atlético. E hoje, se a gente pegar esse recorte de 6 jogos, a pergunta para os dois, ele tá mais protagonista do que o Hulk? Tá. Hoje o Paulinho é mais protagonista que o Hulk. Mas a gente não pode ignorar também o fato de que houve um ajuste no time, uma mudança de posicionamento que melhorou o futebol do Paulinho, né? Com o Kudê, ele jogava mais próximo do gol, mais próximo do próprio Hulk. E por isso ele perdia, inclusive, tantos gols, né? É fato que precisa melhorar o seu aproveitamento nas finalizações, mas ele tinha muitas chances por partida, porque o time era mais criativo e porque ele estava mais próximo da área. Com o Filipão, quando foi jogar mais como ponta, acabou quebrando ali a sintonia que ele tinha com o Hulk. Por mais que neste momento ele esteja sendo mais participativo, esse crescimento do Paulinho, ele é importante, inclusive, para o próprio Hulk, né? Primeiro, ele não fica sobrecarregado. Segundo, ele tem alguém dentro da área para poder articular. E o Hulk tem algo muito positivo, que é o fato de que ele não é um atacante que está ali só para finalizar, ele participa muito da criação das jogadas, né? Basta a gente lembrar, agora recentemente, o primeiro gol do Atlético na Arena MRV, o passe maravilhoso que ele dá para o Paulinho. Então, para ele conseguir fazer aquele tipo de jogada, tem que ter alguém próximo dele ali. Então, o crescimento do Paulinho faz também com que o Hulk, marcando ou não, cresça como um fazedor de assistências, um garçom. E eu acho que a gente pode dizer, talvez, que desde que o Hulk chegou, o Paulinho esteja entre as principais duplas que ele teve de ataque, né? O Hulk já teve o Savarino, lembra? Logo no início. Sim. Já teve Diego Costa naquele Brasileirão de 2021. Mas talvez em termos de participação direta em gol, o Paulinho seja a dupla mais eficiente que o Hulk já teve. Alexandre, o Paulinho é o companheiro do Hulk mais efetivo que o Hulk já teve até agora? Assim, eu acho que o Paulinho talvez seja a maior concorrência que o Hulk tem. Eu talvez como parceiro, e parceiro no sentido de cara que assiste, eu acho que talvez ainda seja o Savarino. Lá no início da história do Hulk. Foi muito bom aquele início, né? Dele com o Savarino. Mas o Savarino, ele assistia ao Hulk, né? Sim. Ele era um garçom do Hulk. Aí o Paulinho é o concorrente mais forte que o Hulk já teve. Porque ninguém brigou com o Hulk pela artilharia do Galo numa temporada. E o Paulinho está brigando. Tá 3 gols do Hulk, né? Contra o Botafogo, o Hulk não joga, o Paulinho joga. Mas talvez porque agora o Hulk esteja numa fase mais garçom, né? Na época do Savarino, ele recebia mais. Hoje, ele participa mais da construção do que da finalização. O Paulinho tem sido o cara que tá mais dentro da área, né? E embora o Paulinho também tenha muitas assistências, né? O Hulk é líder de assistências, que são 9, o Paulinho 6, né? Então, eles são parelhos nisso também. Os dois, situação interessante. E outro ponto a destacar, o Romano, porque o Paulinho, ele começou essa história no Atlético muito com a questão dos gols importantes de Libertadores, daqueles gols contra o Corinthians de Copa do Brasil, dos gols desperdiçados. E aí, ali, naquele detalhe dos 2,8 chutes para marcar um gol, nesse cenário dos 6 jogos, isso cai para 1,8. É uma redução significativa. Ele precisou de 1,8 chute para fazer um gol nesse cenário dos últimos 6 jogos. E eu acho que isso é importante porque esse cenário dos últimos 6 jogos pega exatamente o pós-eliminação para o Palmeiras, quando ele não foi o culpado, mas teve uma responsabilidade, que foi aquele gol desperdiçado. Mostra o quê? Mostra que é um jogador que tem personalidade. Ele poderia ter ficado completamente abatido, Sim. né? E pelo contrário, ele ressignificou, ele chamou a responsabilidade para si. Depois do jogo ele fala, inclusive, que entendia a gravidade do gol que ele tinha perdido, mas na sequência ele dá a volta por cima, melhorando o seu aproveitamento, sendo o artilheiro do time nas últimas semanas e demonstrando muita confiança, né? Então, eu concordo com você. É até uma atitude de maturidade, apesar do Paulinho ser ainda um jogador jovem. E ainda tem o prêmio de ser convocado para a seleção pré-olímpica, né? Para a seleção pré-olímpica e, de certa forma, o que é muito novidade
para a vida do Galo nas últimas temporadas, né? Ele coloca, inclusive, o Hulk como coadjuvante nesses últimos jogos. E o Hulk colabora para isso quando recebe o cartão amarelo, o terceiro dele, contra o Atlético do Paraná. Então, além de o Paulinho fazer os gols, né? Ele coloca o Hulk como um garçom dele ou como um coadjuvante num cenário em que ele tem sido decisivo para o time. Então, eu acho que esse é o ponto principal do cenário do Paulinho nos últimos 6 jogos. A volta por cima que ele conseguiu dar, e a gente sabe, isso não é fácil vestir uma camisa tão pesada como a do Atlético. E um outro detalhe também, isso é muito bom para o Atlético, porque divide as atenções. Antes, o time adversário ficava com a atenção excessiva em cima do Hulk, hoje ele tem mais um jogador para se preocupar.